E começo falando de um episódio em que, de algum modo, estou envolvido, porque o que gerou uma crise artificial foi a entrevista que o ministro Fernando Haddad concedeu ao podcast Reconversa, que eu toco com o advogado Francisco Vardi. Francisco foi ótimo. Valfrido Vardi, essa ele não vai perdoar nunca. O Valfrido Vardi, eu estou com outro Francisco na cabeça. E que as pessoas precisam assistir. Né? Não estou fazendo propagandinha do meu podcast, não. Que eu não... Agora, você precisa ver para saber o que é que foi dito ali. Em que circunstâncias o ministro disse o que disse? Será que realmente ele estava tentando intimidar a Câmara? Eu lamento um pouco, porque aqui e ali, especialmente, mesmo na parcela do jornalismo, tem uma turma hoje que faz um troço que parece jornalismo. Não é? Mas não é. Eu diria que é pior do que o sistema oficial, que nós temos até isso, de fake news. Porque ele tenta imitar o jornalismo. Mas não é. Não é, porque é só produção de ideologia. É um pouco assim, vamos atacar o governo, não importa o que ele faça, atacar o governo, não importa o que ele faça, na esperança de que a gente consiga, quem sabe, fazer com que aquele outro grupo volte, porque aí o sistema de benefícios volta junto, enfim. Mas houve uma certa contaminação, também na imprensa, descontextualizando a fala do Fernando Haddad, e eu não estou aqui... O Fernando Haddad não é nenhum ingênuo. É claro que ele sabia que ao afirmar que hoje a Câmara tem um poder inédito, aliás, quem primeiro comentou isso na entrevista, nem foi ele. Fomos eu e Valfrido. Porque é apenas uma constatação. Quando é que a Câmara teve o poder que tem? Eu até disse ali com todas as letras, tem o poder que tem e jamais deixará de ter. Até brinquei com aquela frase da Dilma, lembra? Do creme dental não voltar pro tubo? Uhum. Eu brinco ali no podcast. Não volta. Agora, nós estamos diante, e é essa a essência da observação do ministro, nós estamos diante, como país, de uma questão que também é institucional. Como é que você faz, tendo um regime que em muitos aspectos é parlamentarista, mas o parlamento não responde pela responsabilidade de governar? Continua a ser do presidente da República. A questão é antiga, sim, queridos. A Constituição brasileira, de 88, o Valio Bene, ela caminhava para o parlamentarismo. Depois houve ali, não vou entrar em minudências, porque senão teria de me estender demais, houve uma questão ali de 1 ano a mais de mandato para Sarney ou não, e aí se complicou, e nós acabamos tendo um regime presidencialista com uma Constituição, em muitos aspectos, parlamentarista. Só que depois disso, o parlamento ganhou muito mais poder, especialmente a partir de Jair Bolsonaro. O que também é explicável, e atenção, e nesse parlamento entenda-se especialmente a Câmara dos Deputados. O que também é explicável, Bolsonaro se elegeu contra a política, ele se elegeu contra os partidos. Como esquecer Paulo Guedes dizendo que ia governar com as bancadas temáticas? Valio Bene, nós tiramos o sarro disso aqui ao vivo e em cores. Bastante. Mais de uma vez. Ele disse isso ali, venceu a eleição, bancada temática e tal, e reúne os governadores. E claro, com o Paulo Guedes, o Valio Bene imita direitinho, com o Paulo Guedes ali, as mãozinhas curtinhas ali, um tiranossauro rex meio baixinho, resolve tudo.
Ah, então era assim, bancadas temáticas, mais os governadores, mais não sei o quê, pega dinheiro, tira do governo federal, passa para os governadores resolvem, passa para os municípios, está tudo resolvido. E depois mais a privatização e 1 trilhão das estatais em 1 ano, e acabou e o mundo sorri. Aí eles vêm com a cascata, aí veio a pandemia. Puta, veio a pandemia, eles ganharam um orçamento sem fundo. Meu Deus do céu. Quem se elegeu quando os partidos voltam ao eixo foi o Bolsonaro. A primeira manifestação golpista de 26 de maio de 2019 também era contra o Congresso, já era contra o Supremo, mas também era contra o Congresso e, em particular, contra o Centrão. O Centrão do Lira. Que no primeiro ano foi um duro adversário do governo. Até que ele faz o acordo com Jair Bolsonaro, disputa a presidência da Câmara, e aí há um pacto de convivência, não é? Que na prática passou muitos aspectos da governança do país para a Câmara mesmo. Ao Bolsonaro interessou, e ele conseguiu, manter uma maioria necessária para livrá-lo de qualquer processo de impeachment. E governança, a rigor, não se teve. A reforma da Previdência já vinha o encaminhamento lá desde o governo Temer. E aí nós vimos sucessivos ataques do Bolsonaro à institucionalidade, ameaças de golpe, sem que se tenha visto uma resposta do Lira. E aqui eu quero entrevistar o presidente da Câmara, quero conversar francamente com ele a respeito disso. Sem que tenha havido uma reação dura proporcionalmente ao ataque à instituição. Eu me lembro, o mais golpista de todos os discursos de Bolsonaro foi no 7 de setembro de 2021, em São Paulo, quando ele inclusive anunciou que não respeitaria mais decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O Lira foi se manifestar a respeito só no dia 9, 2 dias depois. Eu lembro isso num artigo que eu escrevi hoje no UOL. 2 dias depois, sabe o que o Lira disse? A princípio, a assessoria jurídica está observando a fala na íntegra. Já temos alguns posicionamentos que falam que decisões... Porque o Bolsonaro disse, vamos lá, deixa eu só precisar. Bolsonaro disse que ele não mais respeitaria decisões inconstitucionais do Alexandre de Moraes. O Lira falou o seguinte: a princípio, a assessoria jurídica está observando a fala na íntegra. Já temos alguns posicionamentos que falam que decisões inconstitucionais não seriam cumpridas. Ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Peraí, Lira. Agora, decisão correta da justiça, lógico, todos nós temos obrigação de cumprir. Decisão de justiça, já se diz, se cumpre. Se contesta, se recorre, mas se cumpre. Ou seja, ele acabou concordando com o Bolsonaro aqui. Porque tem uma sutileza aqui, que à época eu apontei. Como é que é? Ele diz assim: decisões inconstitucionais não serão cumpridas. Ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Mas peraí, mas quem vai decidir se a decisão do Supremo é inconstitucional ou não, então é aquele que é alvo da decisão? Vocês perceberam que nessa fala do Lira, ele transformou o Bolsonaro numa corte revisora do judiciário? E ali você tinha um ataque golpista e não houve reação dura. Aliás, nunca houve. Uma coisinha ou outra aqui. E sim, eu sou justo, eu reconheço o papel importante que o Lira teve quando ficou claro que o Lula tinha vencido a eleição e ele, como presidente da Câmara, reconheceu o resultado. Assim como o Pacheco. O Poder Legislativo reconhecia o resultado. Não é? Foi importante.
Agora, nós estamos falando de ataque à democracia. Nós estamos falando de golpe de Estado. O que há? E onde estava o Lira para reagir com a devida dureza? Agora, um ministro concede uma entrevista, exalta sua boa relação com o presidente da Câmara. Nós colocamos os vídeos aqui ontem. Vejam o vídeo. Mas ele diz num dado momento que a Câmara tem poder como jamais. E insisto, instigado pelos entrevistadores, porque o meu papel também é esse. E ele reconhece como observador, como intelectual, que é o que ele é. Em muitos aspectos, eu até observei isso lá, é correta a associação que fazem entre o Fernando Haddad e o Fernando Henrique Cardoso. Não pelos posicionamentos políticos, necessariamente. Mas porque você tem um intelectual no sentido pleno do termo. No sentido pleno do termo, você tem um intelectual na política. Oh, mas é importante ter... É importante. Assim como nós temos um presidente que era operário, que foi operário, que se fez do mundo sindical, e gostem ou não, é o maior líder político da República. Terceira presidência, conquistada democraticamente, depois de passar o que passou. Assim como nós temos esse presidente que vem da classe operária, que é uma liderança política, ter um intelectual na política é fundamental também, é importante. É formado em Direito, tem mestrado em Economia, tem doutorado em Filosofia. É um homem de uma cultura rara na vida pública brasileira. Já foi menos raro. Hoje é muito raro. Eu até brinquei com ele, escrevi um livro chamado Terceiro Excluído, sobre antropologia, dialética. É um livro difícil. Ali, precisa voltar. E não porque há uma fala empolada, não é isso, não, que está lidando com conceitos, com abstrações do mundo, das ideias. Agora, como observador da cena política também, ele faz uma observação sobre o superpoder que a Câmara tem e diz: nós estamos diante de uma questão a ser pensada? Como é que nós... Que formato institucional a gente dá para isso? Vai ter que ter um. Não pode a Câmara impor a sua vontade como tem imposto. Veja, e não se trata do Lira ou de outro qualquer. Impõe a sua vontade ao Executivo e se cumpra ou tudo para. Mas então essa Câmara está governando. E se está governando, é preciso que o sistema reproduza na esfera legal aquilo que se tem. Porque a hora de cobrar resultado não é do Lira que você vai cobrar resultado. Agora mesmo, veja-se o caso do apagão. Que tem uma canalha aí dizendo, faz o L. Como me parece que o problema, inclusive, aconteceu na privatizada Eletrobras. Eu vou agora acusar a privatização? Mas, de qualquer modo, é do governo federal que se cobra a resposta. Mas quem está decidindo, boa parte do que se faz, mas é a Câmara, está aí, o arcabouço fiscal está parado. Vai ficar, parece, para a semana que vem, vamos ver. Porque a Câmara decidiu parar. Mas o resultado, eu insisto, não se vai cobrar do Lira. E de resto eu nunca vi, Vólio Bene, eu adoro quando as pessoas dizem assim, em algumas situações, já aconteceu antes, hoje não, porque... isso só pode ser coisa do Reinaldo, e quando eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Aí eu falo, é bom mesmo, digam que eu sou poderoso. Né? Outro dia, conversando com o ministro Gilmar Mendes, né, para saber das coisas, claro, eu tenho que falar com as minhas fontes. Aí eu falei, ministro, eu acho que o senhor é a pessoa mais invejada da República. Eu falei, por que, Reinaldo?
Aí ele falou, até brincou, ele falou, nossa, você não sabe o que eu passo. Eu disse, não, é que sempre que falam de Supremo, dizem que o senhor manda em tudo. Aí ele pegou e falou assim, Reinaldo, eu não vou desfazer essa fama, deixa acreditarem nisso. É óbvio que não. Agora, por que eu estou falando isso? Quando o Haddad falou o que falou, ele não tratou o Lira como um pato manco. Tratou como aquele que é um homem poderoso. Não é? Agora, disse, olha, a Câmara não pode usar essa maioria para humilhar Senado, para humilhar Executivo. E mais, e falou sobre o futuro. Tudo bem, hoje o Lira está aí, está nas cabeças, tal, mas vai chegar a hora que ele não vai mandar na Câmara. Outro vai. Então não se pode partir do princípio de que você faz uma maioria para impor simplesmente. A sua vontade foi isso. Agora, a conversação está correndo, insisto, a essência da conversa dele dizia respeito à sua boa relação com Lira. Daí a piadinha que eu fiz do crush. Que até ele riu, fez meio assim, brincando. Então para tu. Olha, escrevi o óbvio. Se você para a votação do arcabouço, se é que foi por isso, consta que não é por isso, estou dizendo, não é bem por isso, mas o fato é que reuniões foram adiadas e tal. Se você dá um sinal e diz assim, olha que eu paro o arcabouço, hein? Eu não aceito nenhuma contradita. Lembrei na entrevista, uma vez não veio Lira a público pedir a cabeça do Rui Costa, ministro da Casa Civil, aliás, pediu a cabeça do Rui Costa e praticamente indicou Fernando Haddad para a Casa Civil. Vocês lembram disso? E ele é presidente da Câmara. E nem por isso se fez uma tempestade. Se um ministro de Estado tem de pedir autorização para o Lira submeter as suas entrevistas ao Lira, não é? Para que você não tenha paralisia das votações, aí nós estamos vivendo num outro regime. E pode ser tudo menos democracia. E o curioso, Valio Bene, para eu arrematar esse começo aqui, é o seguinte, o Arthur Lira já defendeu o chamado semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, como queiram. Eu, por exemplo, acho que a gente deveria ter aqui uma coisa parecida com o regime português, que é um semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, chamem como quiser, porque você tem presidente e primeiro-ministro. E gozado que nisso, eu não sei o que o Lira tem na cabeça. Eu também não vou falar assim, eu e o Lira combinamos, eu não sei o que ele tem na cabeça. Né? Agora, que eu acho que nós temos de caminhar por aí, eu acho. Eu acho. Não acho que para o próximo presidente, porque você não vai criar essa agora. Mas para o outro, eu acho que sim. Sabe por quê, Valio Bene? Por quê? Porque eu disse também na entrevista. Larissa, você já viu alguém com muito poder chegar e falar, gente, sabe o que é? Olha, eu cansei. Cansei de ter tanto poder. Não quero mais, não. Quero devolver para vocês. Então, se o Congresso governa, responda pelo governo. Até porque, não dando certo, vamos ver, vamos fazer uma recomposição. E era isso. O ministro estava como observador da cena. Como um advogado de forma formado em direito, como um cara que estudou economia, que fez doutorado em filosofia. Está fazendo uma reflexão sobre isso. Na mesma entrevista em que
reafirmou seus compromissos com a responsabilidade fiscal. Então aí eu acho que é criar uma crise artificial, né, para... Nós temos a expressão super-reação em português, mas que quer dizer outra coisa. Em inglês, a overreaction é quando você tem uma reação desproporcional a algo que acontece, mas é uma reação industriada, de caso pensado, sabendo que se está criando um troço artificial. Aí você sai desse território e vai para a fábula do lobo e do cordeiro. O lobo quer comer o cordeiro, está bebendo água rio abaixo, está sujando minha água. Não, não estou, rio abaixo. Ah, mas seu pai sujava. Não, meu pai nem é daqui, eu sou novo aqui. Ah, mas então alguém da sua família? Não, eu sou o único aqui, não interessa. Comeu mesmo assim. Porque o lobo não estava em busca de ter razão. Ele estava em busca de um pretexto. Eu espero que as coisas... aliás, o próprio Lira, espero que ele veja a entrevista. E insisto, está convidado lá, está convidado aqui, está convidado onde quer que eu trabalhe. Vamos falar sobre essas questões. Inclusive sobre a institucionalização desse modelo, então. Mas é preciso saber de quem cobrar. A ser assim, se o Lira manda, eu quero cobrar do Lira. Ou de quem quer que esteja na posição dele. Agora, o arcabouço fiscal, e o próprio Lira disse isso, de algum modo, na resposta no Twitter, é do país, né? Não é do governo. Num dado momento ele diz, votamos para esse governo, arcabouço fiscal, reforma tributária. Não, 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 não. Não votou para esse governo. Votou para o Brasil. Acho que é preciso, a democracia não é só uma coisa assim, uma formalidade. Ela também é um pacto de civilidade política.